Senhor nesta tarde, tarde de bênção, tarde onde Deus vai curar, vai transformar, libertar, restaurar. O Senhor, Ele nos transforma de dentro para fora, igreja. O Senhor, Deus, Ele quer libertar a minha alma e a tua alma. Que nessa noite você vai entender o propósito dessa tarde, o propósito de Deus na sua vida, porque Jesus está fazendo a obra, amém? Aleluia. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: continuação das últimas instruções aos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes. E eu sou a videira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atirar, limpar toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e o lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos serás feito. Nisso é glorificado meu Pai, que des muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vais e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vos concede. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis o mundo o amaria, o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos fará por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. E se eu não vier, nem lhes houver falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado. Mas agora viram-nas e aborreceram a mim e o meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-se sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviei, de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vos também testificarei, pois estivestes comigo desde o princípio. Palavra da salvação. A palavra de Deus é aplicada comigo e contigo, igreja. Nós somos essa árvore, aleluia, glória a Deus, ao qual Jesus está citando da palavra dele. E nós sabemos que nós temos um Deus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos aprender com Deus, através das suas escrituras, de como proceder na presença do Espírito Santo. E eu e você vem, igreja, orando, meditando na palavra,
Porque eu fui para a presença do Senhor, então meus filhos eram tudo pequenininho, eu levei eles para a casa do Senhor. E chegou um momento na vida deles, igreja, que ele se afastou do Senhor. E foram 13 anos nós ficando com o nosso filho. E aí, glória a Deus, foram muitos choros, muitas lutas, mas eu sempre apresentando a minha família no altar de Deus. Quero dizer para as mães, para os pais, para casais neste lugar: primeiramente, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nossa família, ter momento com a nossa família, porque a família é o primeiro projeto de Deus na terra. E ali sempre em comunhão com os meus filhos, fazendo a obra, buscando ajudar as pessoas, em oração, naquilo que fosse preciso. E sempre assim o Senhor, aleluia, nós passamos muitas lutas com Ele. Chegou um ponto que ele foi preso a primeira vez, ele devia. Eu levei o meu filho na delegacia com o meu esposo, entreguei na delegacia. E ele ficou 1 ano e 3 meses dentro daquele presídio, eu ministrando a palavra do Senhor para aquelas vidas que estavam ali. E o Senhor sempre me falava que ele levava no presídio. E aleluia, glória a Deus, eu fui, através do meu filho. E quando eu chegava naquele presídio, eram mais de 100 homens que eu deveria orar. Às vezes eu nem conversava com o meu filho, ele só pegava uma garrafa de água. E ali eu ministrava na vida daqueles homens a palavra do Senhor. E muitos saíram dali hoje, já estão pregando a palavra do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E ali eu quero te dizer, dentro do presídio só não tem preço não, igreja, tem uma família por trás. Uma família que sofre junto com o terra. E nós devemos orar nos presídios, orar pelos hospitais, orar por toda qualquer situação. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E eu passei esse 1 ano e 3 meses ali com meu filho naquele lugar, levando a palavra. O Senhor tirou ele daquele lugar, ele voltou para casa. E quando foi, aleluia, glória a Deus, no ano retrasado, 2019, igreja, ele foi preso de novo. E o jovem, aleluia, glória a Deus, denunciou ele que ele tinha feito um homicídio qualificado com corrupção de menores. Igreja, Deus falou no meu coração: seu filho não fez isso, mas eu coloquei ele lá dentro para dar vida para ele consertar com ele. E aí eu falava para as pessoas duvidavam, igreja, que ele não tinha feito aquela situação. Porque eu sou muito sincero, se ele fez, ele tem que pagar. É assim que nós temos que fazer, né? E aí meu filho ficou 10 meses naquele lugar, veio a pandemia. Visitei ele somente uma vez, depois era pela internet, pelo WhatsApp, alguns vídeos, chamadas de vídeo, e eu orando. E eu falei para Deus: Deus, se meu filho não fez, ele tem que ficar naquele lugar mais para pagar o quê? Se você não está devendo. E muitos olhavam para mim, tipo assim, zombavam da minha cara, falando assim: ela está coitando o filho dela. Não, igreja, eu sou uma pastora do Senhor. O que é certo é certo, o que é errado é errado. E aí, a Deus, ele ficou naquele lugar 10 meses. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração como eu poderia seguir, para prosseguir, para ajudar ele naquele lugar. Mas primeiramente Deus falou: ele vai ficar, não procura ninguém, deixa eu trabalhar na vida dele. E aí ele ficou naquele lugar, veio a audiência online, eu estava nessa audiência. E toda vez que a mãe do jovem que faleceu falava para ela, mandava um recado para mim, eu fui na casa dela, não encontrei, Deus não me permitiu ver ela. E ela falava para as pessoas: fala para a pastora que o filho dela, ele é livre, ele não fez nada, ele vai sair de lá. A mãe falava do filho que tinha morrido. E aí o Senhor foi trabalhando na igreja. E de repente o Senhor começou para mim mostrar em sonhos. Eu no lugar, ligava as luzes, meia luz apagada, e as mãos grandes assim nos computadores. E eu orando, igreja, eu pedindo: Senhor, cura, salva, liberta. Essa é a minha oração pelos meus filhos, igreja. E a minha glória a Deus, o Senhor permitiu essa audiência. E quando chegou essa hora da audiência, o jovem que estava acusando meu filho perguntou quem estava naquela audiência. E o juiz falou: a mãe do Robson. E ele falou assim: tira ela. Aí eu falei: Espírito Santo de Deus, eu vou sair, mas o teu Espírito da verdade vai ficar nessa audiência. E aí eu saí daquela audiência e fui orar. E todos aqueles que duvidavam que eu estava falando a verdade, meu filho estava falando a verdade, viram essa audiência online. E passaram-se dias. E o Senhor, prova o Senhor, ele absolveu meu filho como liberto, livre, porque ele não fez aquela situação. E aquele que estava falando, denunciando, ele está sendo acusado. E aí o Senhor tirou meu filho, e ele começou, aleluia, glória a Deus, ir para a casa do Senhor. O Senhor tem trabalhado durante este ano. Eu vi o Senhor mover as águas a favor do meu filho para a salvação dele. E ele começou a ir para a igreja, começou a me ajudar
o Senhor colocou uma jovem na vida dele, e ali ele começou a render ao Senhor, reconciliou com o Senhor, e começou a Deus trabalhar de uma forma especial. E o desejo do meu filho, ele tinha o desejo de casar. Ele, mãe, eu quero casar. Você vai casar, meu filho, Deus está preparando tudo. Só que Deus é tão lindo, igreja, quero te dizer, unge os teus filhos, olha na tua casa, abençoe, independente da situação, nós devemos abençoar. E ali, glória a Deus, ele começou a ir para a igreja, tudo, né, o Senhor trabalhando em detalhes, e eu comecei a prestar atenção em detalhes que Deus começou a me revelar. Há um mês atrás, o Senhor me mostrou eu no velório dele, e eu falei para o meu esposo, eu vi o meu filho, bem, eu no velório dele, fazendo o velório dele com você, e orando, igreja, orando, jejuando, campanhas, glória a Deus, igreja. Dia 29, antes dele casar, eu estava em casa, ele chamou o pai dele e falou para o pai dele que queria realmente se reconciliar com o Senhor. E dia 29, ele se casou. No dia 30, estávamos pela manhã ali, eu fazendo a decoração deles, né, dos padrinhos, as lembranças, e ele falou para mim, mãe, faz as lembranças que eu vou fazer o almoço. E eu sempre fui estar em mesa com a minha família, né? Use a mesa, igreja, que você tem na sua casa, para você estar com a sua família. São momentos que às vezes a gente fala assim, ai, não vale a pena, porque Deus se agrada da família unida. E quando foi no dia 30, ele fez o almoço, eu tive que sair 2h20 da tarde de casa, para ir atender o cliente em 1 hora e pegar as alianças deles que não tinham ficado prontas. E aí, igreja, neste momento que eu peguei a aliança, fui na casa de uma irmã orar por ela, ela não estava. E aí esperei a Senhor chegar quando eu estava orando. Antes disso, 4h51, eu perguntei como estava a esposa dele. E ele falou, mãe, ela está bem, graças a Deus. 4h51 da tarde. E aí fui orar pela irmã. Quando nós terminamos aquela oração, a minha nora me ligou. Pastora, atiraram no Robson. E aí eu já entreguei nas mãos do Senhor, igreja, porque Ele mandou que só Jesus conhece. E eu já fui falando com Deus, pedindo o Senhor para cobrir com o sangue dele, e pedindo ao Senhor para livrar, o Senhor para guardar. E meu esposo, nós fomos, nós chegamos ali na 26 de setembro, ele já estava sem vida no chão, igreja. Ele estava sem vida, aqui na terra, mas para Cristo, ele está na glória. E ali ele estava sem vida. Vários jovens ali atacou ele e um desferiu 6 tiros no meu filho. E ele empurrou a minha nora para guardar ela, igreja. E eu orando por esses jovens que fez isso por ele, porque a palavra de Deus nos diz essa tarde que devemos amar, independente da situação. Nós devemos amar, igreja. E eu orando por esses jovens para que Deus venha libertar, curar, salvar e transformar. Sempre, né, agora eu não vou ver meu filho, mas eu tinha um ver ele na glória. E o que mais conforta, igreja, meu coração, é saber que ele morreu com Cristo Jesus. É isso que me conforta. Tem somente 9 dias que aconteceu isso. E eu pedi ao Senhor, Senhor, faça a tua vontade, o teu querer. Aconteceu na quinta. Na sexta passou, no domingo eu fui na minha casa. A mãe de 2 deles foi na minha casa chorando, igreja. Serva do Senhor, pedindo para mim, minha esposa, orar por ela, perdoar ela, porque ela não estava dormindo. Eu falei, irmã, descansa o teu coração, você não tem culpa de nada. E eles também não têm que orar pelos teus filhos. Ela tem 2 filhos que estão envolvidos nisso também. E aí nós oramos por aquela irmã, e eu abençoei a vida dela, porque o Senhor nos ensina assim, não é isso? Amar, esse é o amor. Então, igreja, desperta com que dormes, fica firme com Cristo Jesus. O desejo dele era casar, ele casou, igreja. Casou 4ª, 5ª, Jesus levou ele. E assim Deus faz na nossa vida. Se você está desviado da presença do Senhor, volte. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus. E eu sei que o nosso Redentor vive e reina para sempre. Então Ele é o lavador das nossas vidas. Às vezes nós estamos precisando ser limpados, purificados. Às vezes nós colocamos o eu, a soberba. Muitas das vezes eu prego e muitos questionavam falando, eu falo sempre assim, é muito fácil você amar, igreja, quem não te faz nada. Mas às vezes
Eu não sei o que você está passando. Não procura outros meios para você preencher as lacunas do teu coração, não. Procura Jesus Cristo. Ele tem o poder de nos curar. Não é dinheiro, não é trabalho, não é nada disso, status, igreja. Não. É a presença do Espírito Santo no nosso coração. E eu estou convicta. Eu sei que Deus, para mim, eu não perdi porque Jesus resgatou. Mas eu preciso, igreja, eu perder o meu filho para ganhar uma multidão. Através do testemunho de vida que o Senhor fez na vida dele. Porque eu pude contemplar aqui, esse tudo que eu tenho passado, no velório dele. Deus preparou tudo, igreja. Era muita gente. Eu me senti tão acolhida, porque um dia, igreja, eu decidi ajudar o meu próximo em oração, nas madrugadas, em algo que o meu próximo precisava. Então, nesse dia do velório, eu e minha esposa se sentiu agraciado por Deus e senti que Deus está no controle de todas as coisas. E a nossa força vem de Deus. Algo a irmã falou aqui no começo. Muitos confiam em carro, em cavalo, em homens. Mas eu e você temos que fazer menção do nome do Senhor. Ele tem o poder de curar, de transformar, de restaurar. E o Senhor falou para mim assim: filho, fala para os meus filhos tirar toda hipocrisia. Olha, a palavra é forte. Seja sincero comigo, porque eu sou sincero com os meus. Nós temos que reconhecer que nós devemos ser transparentes diante de Deus, igreja. Ele é nosso Pai. Muitos falam assim: ai, pastor, só é forte. Não, forte é o meu Deus que eu sirvo. É o meu Deus que tem me sustentado. É o meu Deus que eu tenho colocado os meus joelhos no chão. Então, assim que Deus faz para que você venha ficar firme. Não desista do seu. Não desista, igreja, não desista. Persevere. Fica na brecha. Na hora certa, Deus vai te exaltar e vai exaltar a tua família. Eu creio e eu louvo, porque até que Deus tem nos sustentado. Então, que você fique firme. Hora do culto, vai para a igreja. Vai fazer a obra, vai evangelizar para o seu vizinho, para a sua família. Vale a pena, igreja. Eu e você é soldados de Cristo na terra. E nós precisamos fazer as coisas para com Deus com amor. Com amor, as coisas andam. Quando é por obrigação, não. Mas com amor, quando eu e você falamos assim: olha, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. E nada vai me impedir de agir na sua vida, na minha vida, na sua presença. Deus te dá força. Ele me dá força. Não se conforme, igreja, neste mundo, porque ele já é seu marido. Mas eu e você é de Deus. E nós temos que ganhar aquelas vidas que estão caídas. Amém? Aquelas vidas que estão caídas é responsabilidade minha e sua. Então, essa palavra que Deus ministrou no meu coração nessa tarde, veio do trono do Senhor, porque eu pedi ao Senhor uma palavra, Ele me deu em sonhos revelados essa palavra de João 15. E depois você medite de novo. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Deus está neste lugar. E Ele vai operar milagres e maravilhas. Você que sentiu no teu coração, pegue um envelope aqui, amém? Aleluia. Deus de poder, ó Deus de vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu creio nos testemunhos de vida, amém? Eu creio. A pastora também um dia, quando está colocando o louvor, pedi para a irmã. Há 9 anos atrás, eu dormi boa, acordei todo entrevado. Passei 9 meses, cheguei a andar de cadeira de roda. E o Senhor me curou. E o Senhor me curou. E hoje eu ando para a glória e glória do Senhor. O envelope, igreja. O valor é 50, 100, 150. Você coloca no teu coração.